dia, pessoal que está aqui. Bom dia, hoje vocês são exclusivos. Bom dia, você que está em casa, que está assistindo online e de alguma forma ainda está cultuando o Senhor. Pode abaixar um pouquinho, Senhor. Está cultuando o Senhor e está encontrando uma forma, como a gente disse no início, como nós vemos, a gente vem reforçando todas as semanas para que a gente não se acomode, né? Mas para que a gente encontre uma forma para realmente adorar ao Senhor de uma forma genuína, verdadeira, e que em nome de Jesus, como a Rafa falou aí, quem está feliz aí que nós vamos voltar para o culto online? Amém? Glória a Deus. Você aí na sua casa também, eu imagino que ainda temos restrições, ainda o cenário é um cenário que nós precisamos nos preocupar, precisamos cuidar, mas já vai ser uma alegria receber algumas pessoas aqui. Eu tenho certeza que logo, logo, esse lugar voltará a ficar cheio. Nós teremos que fazer 2, 3 cultos por quantidade de pessoas que estarão interessadas em conhecer e adorar ao Senhor. Amém? O tema da mensagem dessa manhã é: o acesso está liberado. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus, capítulo 27. Mateus 27, a partir do versículo 50 ao 54. Amém? Mateus 27, do 50 ao 54. Você pode acompanhar com a gente aqui o texto que está sendo transmitido. Diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Pausa aí só para nós entendermos o momento que nós estamos, o momento onde Jesus, depois de ter passado por toda a humilhação, crucificação, Jesus está nesse último suspiro, nesse momento onde ele rende o Espírito e algumas coisas acontecem naquele lugar. O véu do templo se rasga em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Imagina o que começou a acontecer quando tudo isso, quando Jesus rendeu o Espírito. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo um terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Senhor, nós agradecemos porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela penetra ao mais profundo dos nossos corações. Senhor, que nessa manhã eu possa ser usado como um canal de bênçãos para transmitir algo que o Senhor tem transmitido para mim, que o Senhor transmitiu ao meu coração. Que nós possamos entender o poder que há na Tua palavra, e nós possamos entender a revelação, Pai amado, que está contida nela quando nós nos relacionamos com ela. Eu oro para que as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão em casa estejam atentas e realmente com os corações abertos, com as mentes preparadas para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Amém? 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 Amém. Aqui, então, nós temos um momento onde Jesus está sendo crucificado e na hora que ele morre, alguns elementos começam a acontecer. E a Bíblia diz que, no versículo 54, que algumas pessoas, os centuriões, eles olharam e eles viram aquilo, tudo que estava acontecendo, o terremoto começou a acontecer, começou a se fender, as pedras os sepulcros começaram a se abrir, os mortos a ressuscitar, e depois de todo aquele cenário, de toda aquela situação, eles pensaram assim, Diego: uau, este era realmente o Filho de Deus. Precisaram acontecer algumas coisas para que aquelas pessoas entendessem que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Se puder aumentar só um pouquinho o retorno aqui, gente, por favor, aumentar só um pouquinho o retorno. E aí, quando esse momento aconteceu, eu fiquei pensando, falei, como que a gente precisa às vezes esperar
uma série de coisas acontecer na nossa vida que gera temor, porque o negócio começou a tremer, a terra começou a se abrir, começou a acontecer algumas coisas diferentes, e aí eles tiveram aquele temor, aquele medo, e a Bíblia diz que eles reconheceram Jesus como verdadeiro Filho de Deus. Esses dias eu passei, na minha família, nós passamos, e eu agradeço a todos vocês que estiveram orando por nós. Nós enfrentamos essa doença do Covid, e durante esses dias eu tive medo, eu tive um pouco de medo, eu confesso que eu tive que ser tratado nessa área na minha vida, porque precisou acontecer algumas coisas, precisou a gente levar algum chacoalhão, e a gente tem um medo de que, nossa, será que pode acontecer alguma coisa pior? Será que o meu pai, da minha família inteira, foi a pessoa que mais sentiu o impacto da doença? E a gente fica com aquele receio, meu Deus, será que eu fiz o suficiente por ele? Será que eu já disse o suficiente que eu amo ele? Você tem um pouco de medo de acontecer, de a pessoa ir e você não ter feito tudo o que você poderia ter feito por ele. A verdade é que quando a gente está numa situação que gera um temor e um medo, nós somos às vezes despertados e motivados a fazer e a reconhecer coisas que nós não tínhamos reconhecido antes. Como, por exemplo, que Jesus era o Filho de Deus. Precisou acontecer aquele monte de coisa, aquele monte de terremoto. Precisou meu pai ficar numa situação que me deu medo para me chacoalhar e falar assim, olha, diga que você o ama mais. Diga que ele é mais importante para você. E o meu encorajamento, que eu quero iniciar essa mensagem é dizendo assim, você está fazendo tudo o que você podia fazer, demonstrando e declarando para as pessoas que são importantes, ou você vai esperar acontecer um terremoto, ou você vai esperar se fender as pedras, os sepulcros se abrirem, algo sobrenatural, extraordinário acontecer, que gere medo em você e você identifique, realmente o meu pai é importante, a minha mãe é importante, e eu devia ter falado mais isso para ele. Eles podiam ter reconhecido antes que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus, mas eles não conseguiram. Então, um ponto que eu quero já deixar claro aqui, e uma lição, um aprendizado, é que precisamos identificar que Jesus Cristo é verdadeiramente Filho de Deus. Mas um dos elementos que eu vou focar nessa mensagem é, o que significa o véu do templo se rasgou? Que véu é esse que a Bíblia diz aqui através do Evangelho de Mateus? Que véu é esse que se rasgou? Só para que nós possamos entender. Existia um templo, existia um lugar, e eu até fiquei pensando assim, algumas pessoas às vezes não entendem direito. Quando você fala um tabernáculo, você não vê um tabernáculo aqui na Itapetininga assim, onde é um tabernáculo da forma como era antes. Então o que eu quero, só para que a gente consiga ilustrar, pensa numa casa grande, como se tivesse um portão, você entrasse no quintal, tinha esse espaço, mas você entra dentro da casa, e dentro da casa existe um lugar, um cômodo menor, que faz separação, 3 principais lugares que existiam no tabernáculo. O átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. E onde ficava esse véu lá naquele tabernáculo, lá naquela casa grande? Era o véu que ficava entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. Mas por que existia um véu que dividia esses 2 lugares? Porque a Bíblia diz que no lugar santo dos santos ficava a arca da aliança, que representava a presença de Deus. E não era qualquer um que podia acessar esse lugar, precisava ser um sumo sacerdote, ele podia acessar uma vez ao ano aquele local, e ele precisava passar por uma série de ritual, de purificação, de santificação, de lavar os pés, de lavar as mãos, até que ele conseguisse chegar nesse lugar de intenso contato. O que significa o Santo dos Santos? O lugar onde havia a presença de Deus manifesta através da Arca da Aliança e onde o sumo sacerdote tinha contato direto com Deus. É um lugar onde ele tinha uma experiência diferente de lá fora, lá do átrio, lá do lugar santo, ou até mesmo fora do tabernáculo. A Bíblia diz que esse lugar era um lugar de maior intimidade, um lugar de poder. O pastor, ele pregou aqui semana passada, e o que fez talvez com que os discípulos, quando estavam no meio daquela tempestade, o que fez com que eles tivessem medo, a ponto de eles falarem assim, Jesus,
Você não se importa que a gente morra? O pastor citou essas duas partes. Talvez eles ainda não tinham revelação do quão grande era o amor de Jesus por eles, e talvez eles não tinham revelação do tamanho do poder que Jesus tinha capacidade de fazer aquele mar parar, aquela tempestade se acalmar. Porque o lugar santo dos santos, quando nós temos acesso e quando nós temos contato e praticamos a habitação neste lugar, nós somos aperfeiçoados no amor de Jesus. Nós somos aperfeiçoados no poder de Jesus. Mas fisicamente, havia uma separação. E o que separava esse lugar santo do lugar santo dos santos era um véu. Fisicamente, os estudiosos eles dizem que esse véu ele tinha cerca de 18 metros de altura e uma espessura de 10 a 12 centímetros. Ou seja, não era tão fácil de se rasgar assim. Alguns historiadores e estudiosos, eles dizem assim que até que se um cavalo fosse para um lado e outro cavalo fosse para o outro, eles não conseguiam romper e rasgar esse véu. Mas e aí a gente vê assim, por que quando Jesus morreu, um dos elementos que aconteceu foi rasgar esse véu? Porque esse véu, ele fazia separação de um lugar. Você não podia ter acesso a esse lugar santo dos santos, porque existia um véu que separava. Existia um pano que realmente limitava a entrada naquele lugar. E quando Jesus morre, o que Deus estava querendo dizer através desse sinal? Ele estava querendo dizer que através da morte de Jesus, as barreiras entre Deus e o homem, elas foram rasgadas, elas foram cessadas, elas não existiam mais. E hoje nós tínhamos, o homem ele passaria a ter acesso a esse lugar. Então significa que, para vocês, eu quero que vocês entendam isso, gente, principalmente vocês que estão aqui, que eu estou vendo, se vocês estão fazendo assim com a cabeça. O véu separava o lugar de intensa intimidade com Jesus, com Deus. O contato com a presença de Deus. E Jesus morre e ele fala assim, já não há mais separação entre o homem e Deus, e o véu foi rasgado como sinal divino do alto a baixo, e já não havia mais barreira. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. O escritor aos Hebreus ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que o escritor aos Hebreus está fazendo? Eu sei que hoje a presença de Deus ela não está limitada a um lugar, e a gente fala isso, não é aqui. Aqui está praticamente vazio, mas não é o lugar físico construído pelas mãos de homens. A gente aprende isso e a gente reforça isso constantemente. Mas a ideia de um lugar de intenso contato que era representado pelo Santo dos Santos existe. O escritor aos Hebreus ele convida, ele fala assim, entrem com intrepidez para o Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Nós somos convidados a entrar em um lugar de profunda intimidade, um lugar de intensa comunhão, um lugar de contato, um lugar onde nós temos descanso em meio a esse cenário caótico, pandêmico que tem nos assolado. Nós temos acesso a um lugar que nos traz conforto em meio ao luto, quando nós perdemos alguém. Deus ele nos proporciona, Ele nos oferece refrigério, Ele nos oferece consolo. Só que muitas pessoas, elas não têm acessado a esse lugar. Elas têm até informação. Não, eu entendi. Antes, então, existia um lugar físico que o sumo sacerdote apenas tinha contato íntimo com a presença de Deus. Mas Jesus morreu. E hoje minha mãe até falou assim, mandou uma mensagem para mim, que eu comentei com ela que eu ia falar sobre isso. Ela falou assim, mas filho, existia o véu, mas a Bíblia diz que o véu se rasgou. E agora Jesus é o véu? Como assim? O véu físico, ele limitava a entrada neste lugar. Quando Jesus, mas era o meio pelo qual você tinha acesso a esse lugar. Jesus, quando o véu se rasga, ele diz assim, agora eu sou o caminho.
A Bíblia diz que Jesus é o caminho que nos leva até o Pai. Agora nós não precisamos mais passar pelo véu. O véu limitava, Jesus dá acesso. Enquanto o véu colocava separação ao lugar santo dos santos, Jesus ele trouxe aproximação, ele trouxe possibilidade, ele disse: agora vocês podem ter acesso, o véu já não existe mais. Mas esse lugar de intensa comunhão, profundidade, pouco a gente experimenta. Pouco a gente tem essa experiência profunda de revelação e contato. E eu não estou falando só de arrepiar os braços e os pelos do corpo. Eu estou falando de lugar de refrigério, de convicção. Um lugar onde, o pastor falou semana passada, um lugar onde eu vou ter o meu amor aperfeiçoado e eu vou ter revelação de quem Jesus é. Nós temos a informação, talvez você seja a primeira vez que você esteja falando sobre isso, mas talvez não. Você tem a informação de que existe um lugar, de que existe um momento onde Jesus nos convida a entrar, fechar a porta do seu quarto. Eu sempre falo isso. Ontem eu me desmancho quando eu estou preparando a mensagem. E ontem eu falei para a Esther, eu tive um contato com Jesus. Eu sempre tenho, glória a Deus, mas ontem foi diferente. Porque houve uma revelação, e assim, de algo que eu já sabia, e que me fez pensar o que eu estou fazendo com essa informação de que eu tenho acesso íntimo ao Pai. Eu estou acessando, eu estou praticando, eu estou chegando até lá. Essa semana aconteceu algo muito interessante lá na empresa. Nós estamos fazendo um projeto da implementação de um equipamento na empresa, num projeto. E existem alguns terceiros que estão trabalhando lá. E aconteceu, e sempre que nós temos alguns terceiros, nós temos, com colaboradores próprios também, nós fazemos uma espécie de permissão de trabalho, nós liberamos antes deles fazerem o serviço, um checklist de segurança, de orientação. E uma das orientações, primeiro você vê se ele vai abrir uma válvula, uma tubulação, se vai garantir que está fechado, que não está energizado. Mas uma delas é, se acontecer uma situação, um acidente, você tem algumas formas de pedir ajuda. Uma delas é acionar a botoeira de emergência. Você aciona a botoeira de emergência, vai disparar um alarme de emergência na fábrica. Existe uma equipe da brigada que está preparado para dar suporte. Onde eles estiverem, eles vão até esse local. Há uma comunicação muito rápida e eles vão até esse local para saber se aquela pessoa sofreu um acidente, se ela precisa de uma ajuda rápida. E outra forma de você pedir ajuda é você ligar no telefone, num ramal da segurança, que também você vai receber. E o que aconteceu? Quando um dos colaboradores começou a passar mal e ter uma espécie de convulsão, ele ficou, o responsável por aquele trabalho, ele ficou preocupado, ele ficou com medo. E aí, não sei se ele não lembrou da botoeira, não sei se na hora ele ficou confuso, ele recorreu primeiro ao telefone, o telefone não funcionou, e ele teve que ir correndo até um outro setor para pedir ajuda. E depois, eu conversando com ele falou assim: Marco, eu fiquei muito nervoso, cara, porque eu pensei, nossa, se eu tivesse demorado um pouco mais, aquele cara, podia, sei lá, ter ficado pior, e se fosse uma outra situação. E eu falei para ele assim: nós precisamos aprender a lidar e a tratar com a crise. Porque a hora que a crise vier, não basta eu saber que existe uma botoeira de emergência. Eu preciso saber onde ela fica. Aqui tem um extintor. Aqui na igreja tem um extintor. E algumas pessoas não sabem. Ele fica ali. Se acontecer algo. Por que eu estou dizendo isso? Só o fato de eu saber que existe uma botoeira de emergência não garante que eu tenho acesso a ela e que eu vou desfrutar de um apoio quando algo acontecer. E ele falou para mim assim, e eu falei pensando, conversando com algumas pessoas, no como a gente pode melhorar isso. Eu falei, a gente não basta falar sobre isso. Claro que a gente vai aprendendo e desenvolvendo e tende a fazer isso. Mas a gente tem que realmente falar: Maiara, existe uma botoeira de emergência aqui. E agora vem comigo, tá vendo? Essa é a botoeira de emergência. Esse é um violão. E você, para ter acesso, você precisa pegar ele. Você sabe tocar? Porque a gente fala assim, se tiver um acidente, Maiara, você vem aqui e faz um sol no violão. Ah, tá bom. Aconteceu um acidente, a Maiara chega, pega o violão, mas ela não sabe fazer o sol. Como é que ela vai pedir ajuda? Você entende que só ter a informação não garante que nós vamos desfrutar daquele apoio.
Só o fato de nós termos a informação de que existe um lugar santo dos santos, que o véu se rasgou. Queridos, a gente canta isso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. E a gente canta que o véu se rompeu, mas a gente não tem acesso e a gente não chega, não desfruta de um lugar de intensa comunhão com Deus. Porque só a informação não é suficiente, precisamos praticá-la. O Senhor, Ele tem prazer em habitar em meio ao seu povo. E isso historicamente, se nós passarmos cronologicamente, nós vamos entender isso. Ele tem prazer. O propósito desde o início, a criação do homem, ela tinha um propósito original, que o homem adorasse a Deus. Tem um livro que faz você aprender muito isso, chama Uma Vida com Propósito. E neste livro você realmente entende que nós somos criados para adorar a Deus. Nós temos prazer no Senhor quando nós adoramos, nós deleitamos, nós temos refrigério. E tudo aquilo que eu citei sobre o lugar santo dos santos, Deus nos criou para que nós pudéssemos adorá-lo. Porque Ele queria habitar em meio ao povo. Olha que Êxodo 25, versículo 8 diz assim. Deus falando para Moisés: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus está falando assim, Paz Church, como se vocês fossem lá naquela época, vocês farão, Zião, o líder dessa igreja, hoje como exemplo, e você vai fazer um santuário, você vai fazer um tabernáculo, você vai fazer um lugar, porque eu quero habitar no meio do povo. Mas existem alguns porém. Se nós olharmos desde lá de trás, Deus, Ele demonstra: eu quero habitar no meio do povo. Eu criei o ser humano para que nós tivéssemos uma perfeita comunhão, para que nós tivéssemos uma perfeita relação. Mas o homem peca contra Deus e o pecado entra no mundo, e então ele faz divisão entre o homem e Deus. Aquele sentimento original, aquele prazer, aquela alegria, aquele amor de adoração, ele passa a ser transformado por um sentimento de medo, de culpa. O homem, quando ele peca, ele se esconde, ele foge. O pecado entra no mundo e faz divisão entre o homem e Deus, e aí aquela habitação que acontecia de forma perfeita já não acontecia mais. Porque o pecado fez isso, porque o pecado dividiu, porque o pecado separou. E se nós formos olhar numa linha do tempo, não vou entrar detalhadamente em cada um dos pontos, mas Deus, Ele escolhe depois Abraão, e Ele fala para Abraão: eu escolherei a sua geração, através de você será pai de nações, e eu formarei um povo. Seguindo a linhagem de Abraão, Deus, Ele escolhe Jacó, e através de Jacó, os seus 12 filhos formariam a nação de Israel. E tudo porque Deus tinha um plano de voltar a habitar no meio do povo. E aí Jacó, com os 12 filhos, eles vão até o Egito para que formassem uma nação. E Deus pudesse habitar no meio do povo. Mas, depois de um tempo no Egito, o povo começou a ser oprimido por Faraó, começou a ser escravizado por Faraó, o povo de Deus. Então Deus teve misericórdia, Ele tira o povo do Egito e Ele fala: eu vou levá-los a uma terra prometida, eu vou dar um lugar para vocês. E neste momento, vocês estão comigo? E neste momento que Deus está tirando o povo do Egito, liderado por Moisés: esse é o meu povo, eu vou dar a eles uma terra, eu vou tirá-los da escravidão, e eu vou levar a um lugar melhor, eu vou levar uma terra prometida. E neste caminho, neste momento, Deus, Ele fala com Moisés, e Ele fala: constrói, não, aqui mesmo, para tudo, e nós vamos construir um templo. Você vai construir um templo, um lugar para que eu possa habitar no meio do povo. O Deus Santo, Ele quer habitar, mais uma vez, no meio de um povo pecador. Se nós olharmos, querido, ontem eu estudando um pouco sobre isso, se você estudar cada elemento da construção desse templo, deste lugar, deste tabernáculo, se você olhar cada elemento, desde o material que foi escolhido, desde as cores que foram escolhidas, desde os rituais e as cerimônias que aconteceriam ali, tudo aponta para Jesus.
Tudo aponta para o evangelho que Jesus traria. Se você olhar até a madeira de acácia que foi escolhido para que fossem formados aquele tabernáculo, até o ouro que revestiria aquelas madeiras, a base de prata, os acessórios, o lugar de holocausto, e nós em um outro momento podemos estudar melhor sobre isso, mas cada elemento daquele tabernáculo representava, tinha um propósito que hoje nós entendemos. Imagina que naquela época, naquele momento, o povo ainda não tinha revelação de Jesus. Mas hoje nós temos. Hoje nós olhamos, Hebreus capítulo 10 diz que a lei, aquilo que se passou, o tabernáculo, é a sombra daquilo que haveria de vir. Só existe a sombra porque existe um elemento. Eu só tenho uma sombra. Onde está minha sombra? Aqui. Eu só tenho uma sombra porque existe algo, não tem sombra de nada. Desculpa. Porque não tem sombra de nada. Então todas as coisas, essas coisas que aconteceram, elas eram sombra daquilo que Jesus haveria de revelar mais para frente. E dentre tantos elementos, tantos detalhes que Deus deu para Moisés, Deus não deixou Moisés escolher nada, é Ele que falou tudo, como teria que ser, as medidas que teriam que ter, as cores que deveriam ser, a porta, a entrada, o holocausto, o lugar de candelabro, o lugar da mesa dos pães, o lugar de queimar o incenso para subir um aroma ao Senhor, e o lugar onde ficaria a Arca da Aliança, tudo foi definido por Deus. E dentre todas essas tipificações, duas coisas eu quero que vocês memorizem. Duas dessas tipificações. O tabernáculo em si, o lugar, a casa e a arca da aliança que ficava lá naquele cômodo no Santo dos Santos. Nós vemos que o tabernáculo é a representação de nós, da igreja. Nós somos a casa de Deus. E a arca da aliança, que representava o poder de Deus, é a tipificação de Jesus. Isso significa que a arca estava dentro do tabernáculo, da mesma forma com que Jesus está dentro de mim. A Bíblia diz que o santuário ele era móvel, ele se movia. Ou seja, o tabernáculo carregava a arca da aliança, da mesma forma que eu e você carregamos Jesus Cristo. É por isso que quando você vem para a igreja, você carrega Jesus com você. Quando você vai para a igreja, você leva Jesus com você. Quando você vai para o trabalho, quando você vai para o mercado, quando você vai para a escola, quando você vai para o hospital, quando você vai para um velório, quando você vai para o banheiro, você carrega Jesus junto com você. Colossenses 1:27 diz que Cristo em vocês, Cristo em vós, é a esperança da glória. Nós carregamos a esperança viva, nós carregamos a mensagem viva, porque Jesus habita em mim. E a pergunta que eu faço é, o que é que nós devemos fazer com a casa de Deus? O que é que você tem feito com a casa de Deus? Como você tem cuidado do templo do Senhor? Eu falei essa semana com uma pessoa, eu falei assim, eu vejo que é pecado, até quando nós não cuidamos da nossa saúde, quando nós não somos prudentes, quando nós não queremos estar em boas condições da nossa saúde, cuidando, olhando, fazendo um check-up, vendo se tem alguma coisa que tem que ser tratado, porque eu não estou prezando pelo valor que há a casa de Deus. Queridos, o que nós temos feito? Temos exposto a casa de Deus o quê? A conteúdos pornográficos, temos exposto a casa de Deus a adultério, estamos exposto a gula, estamos expondo a casa de Deus a tantas coisas que, se fosse naquele tempo, sabe o que acontecia quando a galera começava a lidar de uma forma sem muita importância? A presença de Deus saía. E eu tenho um exemplo para nós trazermos aqui, que nós precisamos prezar por esse lugar, por essa casa, por esse casco que é fraco, mas que Deus escolheu para habitar. A gente tem tanto respeito em relação ao lugar, à igreja. Eu não quero que a gente deixe de ter esse respeito, de como nós vamos subir aqui, porque é mais porque nós estamos expostos, é mais porque nós estamos sendo referência para algumas pessoas, influenciando pessoas, e temos que respeitar sim,
Mas as pessoas se preocupam tanto com respeitar, em como você vai para a igreja, com que roupa você usa, e não se preocupam em cuidar da casa de Deus. Se nós respeitássemos a casa de Deus, não expondo a conteúdos, a materiais, a momentos, a situações que não traga purificação, mas que traga impureza, se nós lidássemos com esse mesmo respeito que nós temos pela casa física, o lugar, com certeza nós desfrutaríamos de coisas mais profundas com o Senhor. A gente dando continuidade na história do tempo, a gente vê que em um certo momento, aquele povo ele já não estava lidando mais com tanta seriedade com aquilo que representava a casa de Deus. A forma como eles deveriam conduzir e carregar a Arca da Aliança já não estava sendo da forma como deveria ser. Começou a entrar o pecado, começou a entrar o adultério, começou a entrar a idolatria. E a Bíblia diz de um momento onde houve uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Muitas pessoas morreram. E a Arca da Aliança, ela foi tomada. Ela foi levada, os inimigos eles tiraram a arca e eles levaram. E a arca já não estava mais lá, e a Bíblia diz que a glória se foi de Israel porque a arca de Deus foi tomada. Vocês estão entendendo que o pecado, ele fez com que aquela intenção de Deus de habitar, com que ele se afastasse. Se a gente dá continuidade, lá Salomão, ele constrói um templo, ele constrói um lugar maravilhoso para que Deus pudesse habitar, ele consagra aquele lugar, mas com o tempo também o pecado começou a entrar. Com o tempo também as pessoas passaram a usar aquele lugar como uma espécie de talismã, um amuleto da sorte, não tratando com a seriedade que deveria ser tratada. E o profeta Ezequiel, ele vê em um momento na Bíblia, nós vamos entrar aqui, mas está lá, meu pastor, acreditem, ele vê a glória de Deus indo embora, e naquele momento, depois daquele momento, Jerusalém foi dominada pelos babilônios. A Bíblia diz que Nabucodonosor tacou fogo naquele templo e destruiu aquela cidade. A presença de Deus, a intenção de Deus de habitar mais uma vez se foi. E finalmente nós chegamos ao momento do plano perfeito. Jesus é o plano perfeito. E Deus fala assim: eu ainda quero habitar no meio do meu povo. Eu ainda quero habitar no meio deles. Eu tenho um plano. E o meu plano é enviar Jesus, o meu filho, como revelação de quem eu sou para o povo. Chega um momento então onde Deus ele envia Jesus Cristo. Ele envia Jesus Cristo para vir à terra, para que ele pudesse habitar com a gente. O verbo se fez carne. Deus ele volta a habitar no meio do povo através de Jesus Cristo. E o que o povo fez? O povo reconheceu Jesus como Salvador, o povo recebeu Jesus com alegria, o povo tratou Jesus como deveria ser tratado? Não. O povo recusou Jesus. A Bíblia diz que muitos recusaram, não o quiseram ouvir, não deram valor para a mensagem de Jesus, condenaram Jesus, humilharam Jesus, crucificaram Jesus. E ele morre. E é esse momento que nós vemos. O que eu quero trazer aqui para vocês entenderem é uma contextualização de algumas vezes que Deus revela a intenção dele em habitar no meio do povo. E aí nesse momento acontece Mateus 27:50 que diz: e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Significava que dessa vez o plano era perfeito. E a presença de Deus não mais sairia daqui. A presença de Deus não mais sairia de mim. A presença de Deus não mais sairia de você. Jesus, depois de morrer, o véu se rasga e a palavra de Deus diz que já não há mais separação entre o homem e Deus, porque Jesus se fez sacrifício em nosso lugar e ele pagou o preço, o salário do pecado, que era a morte. Ele nos dá acesso agora a esse lugar santo dos santos. E aí Jesus, no terceiro dia, quando ele ressuscita, ele volta ao Pai e ele diz: deixarei convosco o Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz que: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Neste momento, a intenção e o propósito e o plano de Deus, enviando Jesus, ele fala assim: só que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser diferente.
povo pecava, o povo adulterava, o povo idolatrava. E nós vimos alguns eventos e momentos onde a presença de Deus sai daquele lugar. Mas quando Jesus vem, o verdadeiro Filho de Deus, revelado em Jesus Cristo. Jesus era a revelação de Deus. E ele vem, ele vive na terra, ele morre e ele fala assim: eu preparei o caminho. E agora vocês já não terão mais ausência do Espírito Santo se estiverem em mim. Através do Espírito Santo. Queridos, eu sei, é muita informação, mas nós precisamos entender que Deus tem um propósito em habitar no nosso meio. E o plano perfeito dele foi enviando Jesus. A pastora Mara pregou sobre a Páscoa e ela falou que o sacrifício de Jesus, ele nos possibilita, ele nos dá esse acesso. E ele quer habitar plenamente em mim, ele quer habitar plenamente em você. Hoje nós temos acesso a esse lugar santíssimo, mas a gente desfruta muito pouco disso. Se a gente olhar na história, quanta coisa Deus fez, e eu citei alguns eventos, eu citei só alguns momentos, mas quantas coisas aconteceram para que hoje nós tivéssemos acesso a esse lugar através de Jesus, e nós não desfrutamos disso. Ontem no meu quarto eu pedi perdão para Deus, orando, falando: Senhor, me perdoa, porque eu desfruto muito pouco disso. Eu desfruto muito pouco do que o Senhor tem preparado para mim. É um lugar onde eu vou ouvir a Tua voz, é um lugar que eu vou dar um tempo de qualidade para Deus. É um lugar que o Senhor fez toda uma história para que chegasse até aqui, e eu não valorizo isso. Eu tenho a informação de que existe, como aquele cara talvez tinha informação da botoeira, mas eu não desfruto. Eu não aciono a botoeira, porque eu não pratico. A porta está aberta, Jesus é o caminho que possibilita esse lugar. O meu encorajamento para vocês nessa manhã, é para que essa revelação de que existe um lugar santo dos santos, onde nós chegamos mais perto de Deus, ele não se perca. Encorajá-los a entender que através de toda a história, o propósito de Deus era que nós o adorássemos, tivesse uma intensa comunhão com Ele. E nós não valorizarmos isso, nós não lidarmos disso com a seriedade que tem que ser tratada, nós estamos desvalorizando, estamos desprezando aquilo que Jesus fez por nós. Quando nós não cuidamos do templo, quando nós não cuidamos do corpo, quando nós não cuidamos da casa, nós estamos desvalorizando. Existiam alguns elementos naquele templo, e um dos elementos era o momento onde eles queimavam incenso, e aquele aroma subia como uma adoração, como um aroma suave às narinas do Pai, às narinas de Deus. A Bíblia diz isso. E o que é esse queimar esse incenso? São as nossas orações, é a nossa adoração. Quando nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos adorando ao Pai, nós estamos queimando o incenso e subindo um aroma que encontra as suas narinas, que encontra o Pai, que leva alegria e leva prazer. E se eu estou fazendo isso só de uma forma automática, mecânica, eu não estou desfrutando do jeito que Ele gostaria que eu desfrutasse. Há um lugar de refrigério, há um lugar de entrega, há um lugar de intensidade, há um lugar preparado para nós. Há um lugar que Deus preparou para você. Ele passou a história da humanidade, foi mostrando e apontando para aquilo que aconteceria com Jesus, porque Ele sabia que quando Jesus viesse, esse era o plano perfeito, e a presença de Deus já não mais se limitaria a um lugar físico, a presença de Deus passaria a habitar em nós. Mas haverá um dia, João ele diz lá em Apocalipse capítulo 21, haverá um dia, hoje, Deus habita em nós através do Espírito Santo. Nós somos o santuário e Ele habita em nós. Mas João tem uma revelação, uma visão dos céus, ele fala assim, lá não haverá templo, lá vai acontecer ao contrário, é nós que habitaremos nele. Hoje Deus habita em mim e habita em você, mas haverá um dia que nós habitaremos nele, e o plano original, ele vai se cumprir, quando nós viveremos a eternidade, adorando ao Senhor para sempre, conectados e amalgamados como um só.
cumprindo o propósito original de Deus. Enquanto eu não chegar no céu, eu quero que Deus, Ele tenha liberdade em mim. Eu quero ser intencional, eu quero ser proposital. Eu falei ontem para Deus, eu entrego a Ti um culto racional sim, mas não tem como eu entregar um culto racional e não me maravilhar com o que o Senhor representa, com o que a Tua presença faz comigo. Existe um louvor que diz que quem já pisou no Santo dos Santos não quer mais viver em outro lugar. Em outro lugar não quer mais viver. Quando nós tivermos as experiências e a prática intensa, que não depende de nós da igreja, não depende de pessoas, não depende do pastor, depende da sua entrega, depende do seu compromisso, depende do quanto você está disposto a experimentar de algo, de uma revelação que já existe, que já foi entregue, mas que você não desfruta. Queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Senhor, eu não sei se eu consegui transmitir com clareza o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Deus, mas o que eu quero que fique claro nessa manhã para a Tua igreja é que o Senhor passou a história toda preparando o momento onde nós teríamos acesso a um lugar de intenso contato, de intimidade, de intenso relacionamento. O Senhor mandou Moisés construir um tabernáculo. O Senhor disse quais eram todos os materiais. O Senhor tipificou tudo que nós viveríamos com Jesus. Senhor, nós não vimos Jesus morrendo naquela cruz, nós não vimos Jesus morrendo, vivendo e morrendo e se entregando por nós, nós não vimos Jesus ressuscitando, mas nós cremos na Tua palavra. Senhor, porque se eu não crer na Tua palavra, eu não vou conseguir desfrutar desse lugar que traz calmaria em meio a tanta tempestade. O lugar que aperfeiçoou o meu caráter, o lugar que aperfeiçoou o meu andar. Senhor, que nessa manhã possa ficar claro que o Senhor é intencional, a Sua vontade de habitar em nosso meio, de habitar em mim, e de me levar a um lugar mais profundo, de me levar a um lugar mais profundo contigo, Pai, que as coisas façam sentido. Nós estamos aqui fazendo cultos online, nós estamos aqui encontrando formas de transmitir a Tua palavra. Senhor, e talvez algumas pessoas não tenham lidado com tanta seriedade para isso. Naquele templo, naquele tabernáculo, existia um momento onde havia alimentação dos pães, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, e nós precisamos nos alimentar da Tua palavra, para que nós possamos estar conectados contigo. E eu peço perdão, Pai, porque aquele povo, ele pecou, porque aquele povo permitiu que a idolatria, o adultério, o pecado entrasse, e a Sua presença saísse, mas hoje, Senhor, nós também pecamos, hoje nós também erramos, Pai. Senhor, mas nós pedimos perdão e agradecemos, porque o Senhor não mais se afasta, porque quando nós temos um coração quebrantado, arrependido, o Senhor rasgou o véu e não há mais divisão, não há mais limitação ao lugar santo dos santos. Eu posso entrar confiadamente, com intrepidez, a este lugar de aperfeiçoamento, de entrega profunda, de descanso no meio da batalha, Pai. Nós chamamos Jesus, nós chamamos Jesus. Há um lugar junto ao Teu coração onde eu desejo estar. Há uma voz que é como
escutar. Eis-me aqui, eu sou teu para sempre. Eis-me aqui, eu sou teu para sempre, porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Porque não há outro lugar que eu queira estar. Não há outro lugar, Jesus. No teu olhar eu fiz minha morada. E pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Não há outro lugar que eu queira estar. Senhor, se eu subir ao mais alto dos vales, da montanha, ou no mais profundo dos vales, não há outro lugar que eu queira estar. Aonde Eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna. Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Senhor, porque não há outro lugar que nós queremos estar. Senhor, e se falta prática para nós chegarmos a este lugar, então nós nos comprometemos nessa manhã a praticar, a nos encontrarmos contigo. Não tem lugar que eu possa me esconder. Se eu for lá no mais alto das montanhas ou no mais profundo dos vales, ainda assim o teu amor me alcança. Ainda assim o teu amor nos alcança. Eu não sei se existe entre nós, você que está assistindo online, talvez você
você ainda nunca entregou a sua vida para Jesus, você ainda nunca desfrutou deste lugar de forma intencional, eu queria que você fechasse seus olhos comigo, fizesse essa oração. Senhor, nós aceitamos o Teu sacrifício, nós aceitamos o Senhor, nós aceitamos o Teu amor, Pai. Se existe aqui alguém, Pai, que está entregando a sua vida, que está fazendo uma oração de entrega, de arrependimento, nós abençoamos essas pessoas, nós nos disponibilizamos para servir essas pessoas. Escreve o nosso nome no livro da vida. Nós queremos estar conectados contigo. Nós queremos não só ter a informação, mas a revelação e a vivência em um lugar de intensa comunhão contigo. Se existem algumas pessoas que não estão desfrutando disso, eu oro para que nessa manhã nós sejamos intencionais, para que nós saiamos da nossa zona de conforto, para que nós possamos cuidar da nossa casa, para que nós possamos desfrutar de um lugar de intensa comunhão contigo, Pai, aonde nós iremos ouvir a Tua voz, aonde nós entenderemos o nosso propósito, aonde nós seremos aperfeiçoados, aonde nós seremos instruídos. Nós amamos a Tua presença, nós abençoamos a Tua igreja, nós abençoamos as pessoas que estão assistindo e que estão cultuando ao Senhor. Senhor, estabelece em nós um lugar de intensa comunhão. Nós queremos habitar em Ti, Deus. Um dia nós habitaremos em Ti, mas enquanto isso não acontecer, o Senhor habita em nós através do Espírito Santo, e é um prazer isso. Nós Te amamos, Jesus. Nós agradecemos por esta manhã, em nome de Jesus. Você que recebeu essa palavra, aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.